Indaiá Notícias começa agora e na edição de hoje você vai ver: Guarda Civil apreende mais de 50 pinos de cocaína no Jardim Morada do Sol. Projeto Esporte Cidadão contabiliza mais de 8.300 alunos em 2014. Caminhada contra maus tratos aos animais acontece no domingo. E isso e muito mais você assiste agora no Indaiá Notícias. Ontem à tarde, a Guarda Civil retirou das ruas mais drogas, dessa vez cocaína. Uma denúncia levou a equipe do Grupo de Apoio Preventivo, o GAP, da Guarda Civil, até o bairro Jardim Morada do Sol. Ao chegarem no local indicado, esses dois adolescentes jogaram algo fora e tentaram fugir. Após a abordagem feita pelos agentes, eles confessaram que comercializavam entorpecentes na área. Com auxílio de um cão farejador do canil da GM, foram localizados 51 pinos de cocaína, além do outro pino que um deles dispensou no momento da fuga, totalizando 52 pinos recolhidos. Também foi apreendido um celular e R$ 207 em espécie. Os adolescentes de 16 e 17 anos foram encaminhados para a delegacia. Os dois menores foram indiciados por tráfico de drogas consumado. E ainda há vagas para o curso de Informática Básica da FIEC. As aulas serão ministradas na sede da instituição e também nos polos espalhados pela cidade, como o prédio da LIDE, da ASEMB, da Associação Nazarena Assistencial de Indaiatuba e da Sociedade São Vicente de Paulo. Os interessados devem comparecer no campus da FIEC, localizado no bairro Cidade Nova, com cópia do RG, CPF e comprovante de endereço com o CEP para efetivar a inscrição. A imprensa esteve hoje na Igreja Matriz Nossa Senhora da Candelária para a apresentação da Festa da Padroeira da nossa cidade, que acontece a partir desse final de semana. O padre Marcelo Previatelli apresentou hoje para a imprensa a programação da Festa da Padroeira de Indaiatuba e anunciou a principal mudança na programação litúrgica no que diz respeito ao alto de Nossa Senhora da Candelária, que terá uma nova roupagem. Comemorando esses 10 anos, optamos por, no 11º ano, mudar todo o roteiro do Alto da Candelária. Então, as pessoas que viram a apresentação nesses 10 anos de história vão ter uma surpresa, porque o Alto da Candelária tomou um formato totalmente novo, um roteiro totalmente novo, a parte musical foi toda revista. E vai ser um momento muito bonito, como sempre foi, mas totalmente diferente do que as pessoas viram até então. As comemorações da festa começam no dia 16 de janeiro e vão até o dia 22 de fevereiro com missas, quermesse, almoço beneficente, entre várias outras atrações para as famílias e as crianças. Eu quero convidar a todos vocês a participarem conosco da festa da nossa padroeira, que é a festa de Indaiatuba, de todo o povo de Indaiatuba. A programação é bastante vasta, a programação tem atividade para toda a família. Venha ver o Alto da Candelária, que é um momento bastante bonito, mas, sobretudo, venha celebrar a vida sua, da sua família, dos seus amigos, de quem você quer bem, na comunidade. Celebrar e estar junto de Deus é muito melhor. A festa da Mãe de Deus é festa da nossa comunidade. Celebrar o Cristo Salvador, o nosso único Salvador, o nosso Redentor, mas que nos foi trazido por Maria Santíssima. É essa a motivação toda da Festa da Candelária. Vem participar conosco. A programação completa da Festa da Padroeira está no site www.nscandelaria.com.br. E agora vamos conferir onde vão estar funcionando os radares amanhã aqui na cidade. Nessa quarta-feira, os radares estarão na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, próximo à Prefeitura, e na Avenida Presidente Vargas, em frente ao restaurante Caipirão. O horário de operação é das 6h30 da manhã às 11 horas.
Já das 11h30 da manhã às 3h30 da tarde, os radares vão funcionar na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, no cruzamento com a Rua Cristiano Steffen e na Avenida Presidente Vargas, próximo ao restaurante Caipirão. E no último horário, os radares funcionam na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, próximo ao Jardim Esplanada, e na Avenida Presidente Vargas, no cruzamento com a Rua Duília Zope Garcia. O horário de operação é das 4 da tarde às 8 da noite. E é sempre bom lembrar de não ultrapassar os limites de velocidade nesses e em outros lugares da cidade, colaborando assim com a segurança no trânsito. E ainda hoje, mais um convidado vai dividir o estúdio aqui comigo para conversar sobre 2014. O assunto é esporte, a área na qual a cidade se destaca demais aqui na região. Então fique por aí. Até já! Indaiatuba é uma cidade linda, todo mundo sabe, e esporte é uma coisa que é muito presente no dia a dia dos moradores daqui. Então, para falar sobre esporte, quem está aqui comigo hoje no estúdio é o secretário Humberto Panzetti, que é um ex-atleta, né, que tem o esporte na vida durante muito tempo. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o balanço de 2014 e os planos para 2015, certo? Certo. Quero primeiro agradecer o espaço. Seja bem-vindo. Esse espaço bacana e o espaço para que a gente possa falar do esporte de Indaiatuba, né? Quando você falou que Indaiatuba é maravilhoso, eu sempre digo que Indaiatuba é um principado. Política pública é até uma coisa que eu entendo bem porque sou professor universitário nessa disciplina. Se faz com orçamento, não é? Política pública sem orçamento chama-se discurso político. E discurso político cabe tudo, você pode contar todas as mentiras e todas as besteiras. Então, em Indaiatuba a gente faz política pública porque na hora em que o prefeito vai fazer o orçamento, ele entende que o esporte é alguma coisa importante, que trabalhe qualidade de vida, que trabalhe inclusão social, que trabalhe realmente a questão da cidadania. E para isso ele põe um orçamento possível de desenvolver grandes projetos. Você tem uma ideia, atualmente eu sou presidente da Associação Brasileira dos Secretários Municipais. Eu represento todos os secretários junto ao Ministério, no Conselho Nacional, que é um órgão consultivo e deliberativo do ministro. 96% dos municípios brasileiros têm menos de 0,5% do orçamento atrelado ao esporte. Significa dizer que 96% dos gestores de esporte têm só em suas mãos a folha de pagamento. Indaiatuba tem 2,3%. Nós estamos num grupo de menos de 40 cidades do país, das 6.500 cidades, que tem esse orçamento. E por isso esses resultados tão surpreendentes nessa área. E isso vale não só para os resultados, todo mundo que está na cidade e passa, vê vários polos de esportes ao longo de um parque ecológico. Teve várias obras que foram feitas, várias reformas, vários investimentos na área da infraestrutura do esporte da cidade. O que teve um pouquinho desse ano aqui? Olha, o esporte cresceu muito, não é? Porque como nós somos uma secretaria afim, o que é a secretaria afim? Aquela que atende a população lá na ponta. Então, a responsabilidade e a mudança, quando o prefeito falou, Humberto, eu quero desenvolver um projeto em que tem um compromisso com a educação e com a saúde. Então, eu quero supervalorizar o esporte educacional. Para isso, nós no orçamento passamos a deixar 50% de todo o orçamento para o esporte educacional, que é aquele que não tem a preocupação de formar um atleta, tem a preocupação de, através dos valores intrínsecos no esporte, como ética, como lealdade, como trabalho em equipe, trazer isso para a cidadania e desenvolver cidadania no jovem através desses valores. Lógico que os atletas surgem, mas não é prioridade do projeto. O projeto tem esse, por exemplo, o esporte cidadão, que é educacional, ele tem o caráter do contraturno escolar e ele tem a intenção de trabalhar saúde e educação junto. Você vê, são 8.000 crianças em 22 modalidades esportivas, em 20 núcleos esportivos. Então, para que isso aconteça, nós temos que ter infraestrutura capaz de atender isso, não é? Porque a gente tem a guarda da criança, do filho do munícipe naquele período, nós temos a tutela dele e a responsabilidade sobre ele. Para isso, nós trouxemos duas grandes universidades, a USP
e a Unifesp, que são as duas maiores universidades do país na área de esporte. A USP com a responsabilidade da gente avaliar e mensurar os resultados. Se realmente que a USP faz, um estudo de avaliação. Isso, a gente cria o impacto de transformação e isso, a gente consegue transformar realmente esses jovens. A gente está melhorando as suas condutas, os seus valores de higiene, os seus valores sociais, os seus conceitos familiares. E a Unifesp na capacitação dos nossos profissionais para desenvolver o melhor projeto possível nessa área educacional. Ou seja, no caso do Esporte Cidadão, que é o projeto que a gente está conversando e que chama muita atenção porque envolve todas as crianças aqui da nossa cidade, crianças de 6 a 17 anos, todas ligadas pelo esporte. Ele tem como fundamento principal, garantir, mostrar para a criança, introduzir ela ao esporte, mostrar a saúde através disso e trazer outras coisas que a cidadania e outras coisas que o esporte traz, como disciplina. Esse é o valor principal, porque dentro da nossa legislação brasileira, o esporte é dividido em 3 grandes movimentos. O esporte educacional, que é esse responsável, né, para essa formação. Sim. O esporte de participação, que tem aquele compromisso com a população que trabalha, no seu horário ocioso, com a terceira idade, com a pessoa com deficiência, e o esporte de alto rendimento, que é aquele da competição. Então são 3 as manifestações. Essa educacional, inclusive, tem uma coisa fantástica. Nós desenvolvemos, é o primeiro município do país que desenvolve um projeto com lei de incentivo federal, aonde tem a participação público-privada. Quer dizer, no caso de Indaiatuba, a John Deere e a Toyota são os nossos parceiros e eles bancam cerca de metade de todo o recurso advindo para esse projeto vem das 2 empresas. Ou seja, para você que está aí em casa e não conhece, se você tiver um filho, né, de 6 a 17 anos e tiver vontade de introduzir uma coisa muito boa para ele, que é o esporte, tá aí uma dica ótima. São vários núcleos, são várias modalidades. O não conhecer é difícil por o seguinte, porque a gente entra quase impossível. E nós entramos em todas as salas de aula durante 2 vezes ao ano, damos uma palestra dentro da sala de aula com apoio de todos os diretores da escola pública, municipal, particular. Então, todo começo de semestre, a gente entra nas escolas, faz um grande movimento de divulgação no município e aí é o sucesso dessa demanda tão alta. Exatamente, a gente aprende o esporte, quem aprende o esporte desde pequenininho acaba levando o esporte para a vida toda. Para a vida toda. Isso fez parte da sua época também, da sua vida também foi isso? Esporte por muito tempo. Nós estávamos conversando isso antes de começar. Eu acho que feliz é aquela pessoa que consegue viver daquilo que gosta, né? Eu sou um desses sortudos. Eu me aposentei recentemente com 37 anos de recolhimento, sendo que 33 foram com esporte. Então eu tive, através do esporte, a condição de criar os meus filhos, criar o patrimônio que eu tenho, conhecer 108 países do mundo, conhecer gente, defender o esporte. Então são coisas que, né, eu sou muito grato a Deus e agradeço sempre dele ter dado essa chance de eu poder ter vivido com aquilo que eu gosto. Não, tá certíssimo, mas quem não tem essa oportunidade também tem tem como participar do esporte aqui na cidade. A gente estava falando inclusive da participação, esporte por participação, que também é um investimento, que é o projeto Lazer. E que hoje atende 7.000 pessoas. Pra você ter uma ideia, quando a gente fala em números, nós atendemos hoje uma demanda de quase 2.000 pessoas da terceira idade, atendemos uma grande demanda de pessoas com deficiência e atendemos uma grande demanda da população. São 7.000 sem contar as parcerias, se eu falar com a AIFA, com Liga, com a ADI, com todas essas outras parcerias, isso aumenta de uma forma bastante grande, né, o volume de pessoas que atinge. Então você vê, são 8.000 no educacional, 7.000 e ainda temos 800 atletas no alto rendimento. É muita gente, muita gente praticando esporte na cidade. O último levantamento que nós fizemos através do Ministério, nós estamos entre as 10 cidades do país que tem um projeto que abrange tantas pessoas. E para o bem. E para o bem. Né? A gente, lógico que os problemas surgem, porque quanto mais pessoa eu atendo, eu tenho que ter mais professores, eu tenho que ter mais quadras, eu tenho que ter mais piscinas.
né? Você veio da natação, olha que coisa interessante. Indaiatuba hoje tem, nas escolinhas, 2.000 crianças fazendo natação. Você tem ideia? Campinas tem 1,5 milhão de habitantes, eles atendem hoje 400 pessoas fazendo natação. Ou seja, o investimento aqui está maior. Muito maior. Não tem maior, nem explicação. Não tem comparação. Em termos de equivalência, é muito maior. Campinas tem menos de 1% do orçamento. Não dá para fazer mágica, não é? Não. Eu falo para o prefeito, falei, prefeito, ter compromisso com o esporte é dar um orçamento possível de você desenvolver políticas públicas. E ele acredita nisso, o Reinaldo é um apaixonado pelo esporte, passou essa determinação, Bertão, é isso e nós vamos fazer isso. E está aí o sucesso. Tá certo. Então, com o esporte de participação, a gente tem hidroginástica, ginástica, musculação. Teve várias participações, como a ginástica no parque. Ginástica abertas, isso. Ginástica no parque está dando, em média, 300 pessoas por semana. É um absurdo o número de pessoas. É uma maravilha. E é uma tendência a aumentar cada vez mais, não é? Tem coisa mais gostosa de que ir para o parque ecológico, fazer exercício. E agora que o dia, estamos no horário de verão, o dia dura um pouquinho mais. Está um sucesso o projeto, um sucesso. E finalizamos com o alto rendimento. O alto rendimento, nós criamos 2 leis importantes para mudar a estrutura do esporte. O Tribunal de Contas do Estado e da União andou caindo em cima dos municípios, avaliando de que forma que a gente repassava recursos para atleta, porque é uma coisa bastante controversa e uma coisa que a lei fica muito em cima. Aí nós conseguimos, o Reinaldo permitiu e criamos uma portaria, criando uma Bolsa Atleta, aos moldes... Pelo Fundo de Assistência ao Esporte. Aos moldes da Lei Federal da Portaria 164. O que é isso? São os atletas que têm resultados no ano anterior, do calendário anterior, e sobem no pódio, primeiro, segundo ou terceiro lugar, têm direito a um apoio financeiro. Nós temos um valor para o setor regional, estadual, nacional e internacional. Entre os municípios, nós estamos também entre os 5 cidades que melhor pagam. Qual foi a vantagem? A vantagem é que nós demos transparência com dinheiro público. Quem tem dinheiro, quem tem bolsa, atleta é que teve resultado. Esse é o primeiro ponto. Então não tem, mas não, é porque o cara conseguiu porque era amigo, não existe amigo. Não, é um reconhecimento puro do atleta. Outra coisa que foi a grande vantagem. Nós definimos que nós não contrataríamos mais atleta, porque não tem razão de ser eu contratar um cara de uma outra cidade para ir para uns jogos e depois ele volta para a cidade dele. Então hoje só compete na cidade atletas da cidade ou que treinam e competem direto pela cidade. Ou seja, quem está aqui vive a cidade, sente as necessidades da cidade, treina na cidade. Aí sim pode levar o nome de Indaiatuba na camisa. Nós achávamos de imediato que isso criaria um impacto negativo no resultado da cidade. Mas foi surpreendente, o primeiro grande resultado foi o ano passado, nos Jogos Regionais e Jogos Abertos, que foram 2 resultados fantásticos. E esse ano foi o auge. Tivemos nos Jogos Regionais o melhor resultado da história. 124 medalhas. Isso, segundo lugar no ranking, no quadro de medalhas. Tivemos só esse resultado quando nós sediamos os Jogos, mas naquela época eu estava na secretaria e o modelo era diferente. Foi em 1994. 94. E outra, nós contratamos atletas naquela época, porque nós éramos sede e a gente achava importante trazer. Não, dessa vez nós ganhamos, ficamos em segundo melhor resultado com atletas do município. Então, para mim é esse o valor. Agora, surpreendente foi os Jogos Abertos. Jogos Abertos, se você tem o direito, você, atleta, tem o direito de Jogos Abertos quando você tem um certo tempo, um certo resultado. E só na classificação dos regionais. Ou seja, não é qualquer equipe que vai para Jogos Abertos, que isso fique bem claro, porque os Jogos Regionais... É uma seletiva das 14 regiões do estado. Agora, o mais importante é que os Jogos Abertos é o maior evento poliesportivo da América Latina. Com certeza. E muito forte. Muito forte. Agora imagine, 209 municípios, terminamos em terceiro no quadro de medalhas, nos 78 anos de existência dos Jogos, foi o melhor resultado até hoje conquistado pelo nosso município. E na classificação geral terminamos em 9º lugar.
Então esse é um resultado, não diria nem surpreendente, fantástico, não é? Fantástico. É um parabéns enorme para todos os atletas da cidade. É um parabéns enorme para os atletas, é um parabéns enorme para os professores, para os técnicos, para os funcionários da secretaria que vestem a camisa, que são pessoas que acreditam no esporte, e principalmente ao prefeito que acreditou nesse modelo de projeto e viabilizou fontes de recursos para que a gente pudesse estar executando esse trabalho. Não, é o nosso nome, é o nome de Indaiatuba, viajando por outras cidades, pelas competições e mostrando, porque um bom resultado em um campeonato como esse, dessa grandiosidade, o que traz? Coisas boas para a cidade. Tem atletas querendo vir para cá, tem gente querendo entender o que Indaiatuba proporciona para o atleta que garante tantos resultados bons. E com esse modelo a gente conseguiu apoiar financeiramente uma ajuda de custo ao atleta e o atleta não precisou mais sair daqui para competir por ninguém. Então ele compete na sua cidade, com a sua família, com seus amigos, defendendo a sua bandeira e ainda tem um apoio financeiro. Então não tem o que falar, esporte é saúde, esporte é vida, só traz coisas boas e pelo visto só está trazendo coisas ótimas para a nossa cidade, certo, Ponzetti? Eu acho que Indaiatuba é uma das cidades que pode realmente dizer que tem uma política clara, definida e transparente. Fora isso temos as participações, né? A AIFA, a Liga, a ADI, que hoje é um braço importantíssimo para o sistema, por quê? Porque a lei diz que o Estado, o Distrito Federal e os municípios devem desenvolver o seu próprio sistema. O próprio sistema nosso é o sistema público. Jogos da juventude, jogos da terceira idade, jogos regionais, jogos abertos, jogos escolares, tudo isso. O processo federativo e confederativo tem que ser feito por entidades privadas. E aí entrou a ADI, que graças a ela, 80% da nossa força competitiva está na mão dela. A AIFA faz um trabalho fantástico, quero aproveitar aqui e mandar um grande abraço ao pessoal da AIFA. Não, a gente está falando dos atletas, mas aqui tem atletas de tudo. Quem acompanha a TV Indaiá, acompanha principalmente o Planeta Esporte, sabe que a gente vai passando por todas as finais, contando as competições. Isso é importante. A AIFA vem fazendo um trabalho no futebol de salão muito bom. A Liga, bom, não precisa nem dizer da Liga, é uma entidade que é mais antiga do que a própria secretaria. É muito bem administrada, faz grandes eventos também na cidade e mais tantos outros grupos que desenvolvem. Infelizmente, todo mundo quer fazer evento esportivo e os espaços são poucos, né? 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Com certeza. A nossa dificuldade é essa. Com isso e com a boa relação que o prefeito tem no governo federal e no governo estadual, através do próprio irmão, o deputado, a gente vem buscando muitas fontes de recursos para a cidade. Então, estamos trazendo um dos 3 velódromos do país. É verdade. Quem passou ali perto do CIE, quem não viu o velódromo subindo e crescendo ali aos pouquinhos, né? E olha, fantástico. E o ciclismo nosso está andando ao lado. Indaiatuba teve um resultado, eu acho que o mais surpreendente de todos. Fomos primeiro lugar no feminino de ciclismo. Hoje nós temos uma equipe feminina que é uma das melhores do Brasil. Esse velódromo, as pessoas falam, mas por que um velódromo? Bom, primeiro, que você abre possibilidades de investimento. Olha bem, com a Olimpíada agora em 2016, porque esse velódromo ele foi ganho num programa federal que chama Cidade Olímpica. E nós tínhamos o ciclismo para pedir, porque nós temos a segunda prova mais antiga do país, perdemos só para 9 de julho. E a 9 de julho só foi corrida 2 vezes fora de São Paulo e as 2 vezes foram corridas em Indaiatuba. Indaiatuba tem uma história de grandes atletas que defenderam a camisa do Brasil. Temos o Piá ainda, que está em atividade, que é um dos maiores ciclistas do país. Então tinha que ser o ciclismo. Já nos procuraram cerca de 4 países para poder fazer a climatização, porque o país inteiro só tem 5 velódromos e 3 em condição de uso. A China está nos procurando, fazendo um contato através da vice-prefeita de São Paulo, a Nádia Campiã, que é uma grande amiga minha, e eles querem vir nos visitar em março para fechar um acordo com uma contrapartida de equipamentos para o próprio velódromo, para que eles possam usar na véspera dos Jogos Olímpicos. Então você vê que são coisas que vão acontecendo. Tivemos recentemente uma grande cervejaria do país, que está desenvolvendo um isotônico na sua linha, e ela quer montar a maior equipe de ciclismo e quer montar aqui em Indaiatuba, por conta do velódromo. Ou seja, já são planos para 2015. E várias a gente já coisas, está falando de coisas já para o futuro. Ginásio de esportes.
Fizemos essa grande reforma, foi a maior reforma que tivemos desde a sua construção nos anos em 78. Só que há uma coisa que a população tem que entender: o esporte evoluiu e cresceu, e as suas dimensões de jogo aumentou. O futebol de salão jogava com 28 metros de comprimento, hoje joga com 40. O handebol joga com 40, o voleibol joga com 22 metros de altura. Ele continua servindo ao esporte para a nossa base, para os jogos das categorias menores, mas para espetáculo esportivo ele não serve mais. Reformamos porque o prefeito tem total consciência que é um patrimônio do município. Com certeza. O ginásio de esporte é uma grande obra, uma obra moderna ainda para os anos de hoje, e agora ele fez um grande palco. Aquilo servirá para o esporte, que a gente já atende a AIFA, os eventos lá dentro da ADI, e também para espetáculos. Todos os eventos que tiver grandes aglomerações de população serão feitos lá. Então, a cidade ganha um espaço no ângulo cultural e não só para o esporte, então é um grande ganho. Como que nós vamos solucionar isso? Conseguimos assinar agora recentemente, através do CIEI, que é um projeto do Ministério do Esporte, através do PAC 2, e nós fomos beneficiados com um ginásio oficial, que será construído, você de frente ao centro esportivo, na esquina do lado direito. Ali nós vamos estar construindo um ginásio, que era antigamente onde entrava a FAICI, quando acontecia lá. Nossa, eu lembro desse tempo. E do lado esquerdo estamos construindo uma piscina com 50 metros. E para quem não sabe a diferença, uma piscina de 25 metros é uma piscina semi-olímpica e uma de 50 é uma olímpica, que é enorme e é raro a gente ver isso aqui. Mas aqui em Indaiatuba a gente tem também coisas como a corrida. Uma coisa marcante em dezembro é a corrida de Indaiatuba. Isso, em dezembro é marcante duas coisas. Os festivais do esporte cidadão, não é? Que é uma confraternização entre todos os polos, onde a gente traz as famílias. Então é um grande evento, está acontecendo, todas as modalidades irão acontecer no mês de dezembro. E o encerramento é com a grande corrida que homenageia o aniversário de Indaiatuba. Ela é uma corrida fantástica porque, além de ser gratuita, ela tem um kit de muita qualidade. Então, ela está homologada tanto na Confederação Brasileira quanto na Federação Paulista. A grande loucura é as inscrições, porque você abre e elas praticamente em 3 horas se encerram. Elas evaporam. Evaporam. Então, tem que ficar bastante atento na questão do dia da inscrição, entrar no site para que faça inscrição e possa garantir a sua presença de forma oficial dentro dessa corrida. É uma grande festa. Uma grande festa comemorando, essa corrida está comemorando 20 anos. Tá certo. E um grande sucesso. Então tá certo. Muito obrigada, Panzetti. Convido você a vir outras vezes aqui no Indaiá Notícias para contar outros projetos da Secretaria pra gente. Muito obrigado. E para você aí de casa, o Indaiá Notícias continua. Vamos conferir a previsão do tempo. Nessa quarta-feira, o calor continua e o sol aparece entre nuvens com grandes chances de pancadas de chuva durante toda a tarde. A temperatura varia entre máxima de 35 graus e mínima de 24. A quinta também será de muito sol e calor, com previsão de chuva no período da tarde e à noite. A máxima pode chegar a 35 graus e a mínima deve ser de 23. A sexta-feira também começa com sol e as chuvas continuam durante o período da tarde e se estendem até a noite. A temperatura varia entre máxima de 35 e mínima de 24 graus. E depois do nosso telejornal tem esporte na programação da sua telinha. O Planeta Esporte de hoje traz os resultados da Copa Sol-Sol, que começou nesse final de semana. A gente se encontra daqui a pouco, logo depois do Indaiá Notícias. E no próximo bloco você confere. Caminhada contra maus tratos aos animais acontece no domingo. Mais detalhes daqui a pouquinho. Fique por aí. Domingo é dia de caminhada contra os maus tratos aos animais. O evento já ganhou destaque aqui na nossa cidade e está na 4ª edição. Em 2014, a tradicional caminhada reuniu 3.000 pessoas em prol da causa animal. A ideia surgiu em 2012, depois do manifesto de muitas cidades diante de um caso de maus tratos. Todo terceiro domingo de janeiro, Indaiatuba já está na agenda de fazer a caminhada de proteção
e defesa dos animais. É uma caminhada contra maus tratos. É um nicho importante. O que a gente faz é saúde pública. A gente estende a mão como cidadão e eleitor para a administração municipal, retirando os animais de rua, verificando se eles estão sendo bem cuidados, maltratados, porque é crime. É um ser incapaz, como o idoso e a criança, e merece atenção. Maltratar animais é crime, segundo a Lei Federal 9.605 de 1998, que abrange a proteção dos animais domésticos e silvestres. A pena varia de 3 meses a 1 ano de prisão e multa. Para Carlos Roberto Bego, presidente do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, o evento é uma maneira de pedir leis mais rigorosas para a causa. Vamos fazer a parada de novo no Chafariz, que é bem legal, muita gente fica nos esperando lá. É uma procissão do bem, de paz, pedindo por leis rigorosas, pedindo para que se faça valer as leis que já existem em âmbito municipal, estadual e federal. Se você não pode ter o animal, não tenha. O abandono, simplesmente desovar um animal, você criou ele por 5, 10 anos, que você vê, a pessoa vai mudar para o apartamento, pega e deixa na rua. Isso é crime. Maltratar, mantê-lo em corrente, sem água, corrente muito curta, sem água, sem comida, sem levar a um veterinário, ou seja, é um ser vivo que merece ter a saúde bem cuidada, ser alimentado, ser bem cuidado. Esse ano, toda a renda arrecadada com a venda de camisetas da caminhada será revertida às instituições e às pessoas que protegem os animais na cidade. A organização conta com o apoio de outros projetos e fez mudanças por causa do calor. Bego pede para que a população evite levar o seu bichinho de estimação. Esse ano nós temos uma tenda imensa de 600 metros quadrados, onde as pessoas pelo menos vão estar vendo o que está acontecendo no palco, mas na sombra. Por isso que a gente aconselha a não trazer seus animais. A caminhada é nossa, do ser humano, nós vamos decidir a vida deles. Caravanas de outras cidades já confirmaram presença para o evento, que acontece domingo, às 8 horas da manhã, na Praça Prudente de Moraes. Para o presidente do conselho, é importante que todos continuem denunciando. Primeira coisa, é grave, boletim de ocorrência. A delegacia é obrigada a fazer o boletim de ocorrência, sendo de animal silvestre ou não. Ligar para a Polícia Ambiental e denunciar na PRAE, porque é um dos órgãos que verifica isso de forma jurídica, denunciar no Centro de Zoonoses, na Prefeitura, na Vigilância Sanitária. As pessoas têm que dar a cara a tapa. A maioria das denúncias são anônimas, mas são verificadas. As pessoas estão denunciando, sim. O vizinho, o parente, o pai, a mãe, o irmão, não importa. Porque, afinal de contas, é o que eu sempre falo. Todo cidadão tem que ter uma balança com apenas um peso e uma medida. Vamos falar de educação? No quadro de hoje, o nosso querido Nelson Gervoni vai nos contar sobre um assunto super atual: a importância do Enem. Olá, sou o professor Nelson Gervoni, pedagogo e psicanalista, e estamos aqui para responder perguntas sobre educação e relacionamentos na escola e na família. E eu tenho aqui uma pergunta do Adriano Feroli. Ele tem 18 anos, olha que bom, né? 18 anos, está mandando uma pergunta aqui para a gente. E ele vai ter que prestar o Enem e está chateado com isso. Ele pergunta por que é que ele tem que prestar esse exame. Primeiramente, é bom explicar que o Enem é uma prova realizada pelo MEC para avaliar a qualidade do ensino médio no país. E o seu resultado serve, por exemplo, para acesso ao ensino superior em universidades públicas, pelo menos como parte do processo seletivo. Só aí já temos um grande motivo para o Adriano fazer a prova do Enem, dando o máximo de si, né, Adriano? Outra vantagem é que o Enem serve como uma autoavaliação para você. É também uma espécie de simulador do vestibular. Muitas faculdades aproveitam a nota do Enem para o aluno ingressar em seus cursos. E, por último, Adriano, o Enem é obrigatório para quem quer tentar uma bolsa no ProUni, que oferece bolsas de estudos integrais e parciais, 50%, enfim,
em faculdades particulares, tá bom? Uma pergunta do João Batista que me chegou através do e-mail nelson.gervone@gmail. O João me pede para explicar o complexo de Édipo. João, vou tentar fazer isso de forma bem simples, né? Para aprofundar a questão seria necessário muito mais tempo que nós temos aqui. Mas vamos lá, o complexo de Édipo é uma das teorias fundamentais da psicanálise. É a fase no desenvolvimento infantil em que existe uma espécie de disputa, né, do menino com o pai pelo amor e atenção da mãe, ou, por outro lado, uma disputa da filha com a mãe pelo amor e atenção do pai. Se dá por volta dos 3 a 6 anos, conforme a criança, né? Nesta fase, a criança demonstra sentimentos hostis em relação ao progenitor do mesmo sexo. O menino hostiliza o pai e a menina hostiliza a mãe, e dá maior atenção ao progenitor do sexo oposto, ou seja, o filho fica mais ligado à mãe e a filha mais ligada ao pai. Porém, ao mesmo tempo em que o menino é hostil para com o pai, porque o pai lhe tira o amor da mãe, ele imagina isso, né? Ao mesmo tempo, o menino deseja ser como o pai, identificando-se com ele, visto que este pai conseguiu ter o amor da mãe, tá? Espero que você tenha entendido. E você, pai, mãe, professor, professora ou aluno, né? Como foi hoje o caso do Adriano, também pode nos enviar uma pergunta. Envie por e-mail para nelson.gervone@gmail.com e visite meu blog, gervone.blogspot.com.br. E agora é hora de conferir as vagas disponíveis no PAT aqui da nossa cidade. O posto de atendimento ao trabalhador de Indaiatuba tem vagas disponíveis para ajudante de açougueiro, ajudante de cozinha, atendente de balcão, auxiliar de enfermagem, auxiliar de limpeza, confeiteiro, costureira, cuidador de idoso, faxineiro, fiscal de caixa, motorista de caminhão, padeiro, pizzaiolo, porteiro, repositor de supermercado, técnico de enfermagem e vendedor. Os interessados devem levar RG, CPF, PIS e carteira de trabalho original ao PAT de Indaiatuba, que fica na Rua Jacob Lira, número 344, no Parque das Nações. Mais informações pelos telefones 3894-3363 ou 3894-3369. E já é possível consultar as vagas ofertadas pelas instituições públicas de ensino superior pelo SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Serão oferecidas mais de 205 mil vagas, 20% a mais que o primeiro semestre do ano passado. Todas estão listadas no site www.sisu.mec.gov.br. As inscrições podem ser feitas na semana que vem, de 19 a 22 de janeiro, pelo mesmo site. E é preciso ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, do ano passado, de 2014, e não ter zerado na redação. E o Indaiá Notícias fica por aqui. Agora tem Planeta Esporte aqui na telinha da TV Indaiá. E a gente se vê amanhã. Eu espero por você!